as coisas, mas nós estamos querendo todas as quartas-feiras aproveitar e trazer alguns estudos doutrinários todas as quartas-feiras. Nessa oportunidade nós vamos estar estudando sobre a salvação eterna em Cristo Jesus. Estevão está projetando ali, vamos ver se vai funcionar, Estevão. Está funcionando. Muito bem, irmãos. Abra a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Pai, abençoe a leitura da sua palavra, abençoe esse estudo. Pai, me usa poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Como nós podemos ver neste texto, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Nós podemos ver claramente aqui que o chamado de Deus à salvação, ele é universal, ele é para todos. Deus não chamou apenas pessoas escolhidas, um grupo seleto. Não, o chamado é para todos. Embora que na sua presciência, embora que Deus, ele sabe, na sua onisciência, ele já saiba quem são aqueles que irão se chegar até Cristo e o receberão como único e suficiente Salvador. Na semana passada, nós vimos que todos os seres humanos são pecadores, e por causa do pecado todos estão separados, todos carecem de voltar a ter comunhão, todos carecem da presença do Senhor, da glória do Senhor. Mas infelizmente, por causa dos falsos ensinos, dos falsos ensinamentos, muitas pessoas têm uma visão errada com relação à salvação eterna. Eu coloquei aqui, o primeiro aqui, com o entendimento errado. O que as pessoas entendem, por exemplo, o catolicismo romano, como eles ensinam, e outras seitas aí, como é ensinado sobre a salvação. Eles acreditam mais ou menos assim, olha, o indivíduo ele nasce, ele vai vivendo a sua vida, e nessa vida dele ele tem que ir praticando boas obras, para que quando ele morrer, Deus talvez considere essas boas obras que ele fez, como ser batizado, frequentar a igreja, no caso ali do catolicismo, ele fazer todos os, não é dogmas, como é que chama? Todos os sacramentos ali, para talvez ele ser salvo e ir para o céu. E se caso as obras não for suficiente, ele vai para o purgatório para completar as boas obras e aí ser salvo. Isso é o que o catolicismo, a grosso modo, ensina. Então as pessoas têm essa visão sobre a salvação, e não é só o catolicismo. Existem muitas seitas que dão a entender que a salvação ela só vai acontecer lá no final. Lá no final, só depois que a pessoa ela morre. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz a respeito disso? A visão bíblica, o que a Bíblia nos ensina, o entendimento bíblico da salvação da seguinte maneira: o pecador ele nasce, como nós vimos na semana passada, ele nasce pecador. Pecador, todos nós já nascemos pecadores. Fomos gerados no ventre da mãe, concebidos no ventre da mãe, já pecadores.
então vamos vivendo a nossa vida. Só que enquanto nós estivermos vivendo a nossa vida, Deus está chamando nós para a salvação. Para aqui, enquanto nós estivermos aqui, sermos salvos. E a maneira com que o pecador é salvo é por meio da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, ele sendo salvo nesta vida, ao morrer, o que vai acontecer com ele? Com esse pecador salvo, lavado pelo sangue de Cristo, ele vai para a glória celestial. Ou por meio da morte, ou por meio do arrebatamento. Amém, irmãos? É isso que a Bíblia nos ensina quanto à salvação. Né? As boas obras, aquilo que a gente faz, que agrada ao Senhor, né? Que em obediência às Sagradas Escrituras, elas são resultado da salvação. As boas obras, elas não são praticadas para sermos salvos, mas elas são praticadas porque somos salvos. Há uma grande diferença nisso. Somente o salvo, que tem o Espírito Santo habitando dentro dele, tem condições de agradar a Deus por meio das suas obras, porque tudo é operação do Espírito Santo em nossas vidas. A salvação é um presente de Deus. Nós vamos ver alguns aspectos da salvação nessa noite, então. A salvação é um presente de Deus. O Senhor Jesus, ele foi dado por Deus para ser... Jesus foi dado por Deus para ser... para que o ser humano possa ter a vida eterna. João 3,16. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio para nos dar o maior presente de todos, que é a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23, eu uso muito a primeira parte do versículo para apresentar para a pessoa o resultado do pecado. Mas a segunda parte é muito mais poderosa, é muito mais extraordinária. Alguém, por gentileza, leia para nós Romanos 6, 23. Amém, porque o dom gratuito de Deus, lê para nós, irmã. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos ver claramente que é um presente, é algo que damos de graça. Isso aqui é importante a gente explicar a diferença de um presente com um galardão, por exemplo, com um prêmio, né? Um prêmio, por exemplo, a pessoa, vamos usar aí um maratonista, né? Que vai fazer vai dar aquela volta lá naquela pista olímpica, né? Então lá, eles vão lá, dá o sinal, eles saem correndo e dão a volta, e o primeiro que chega, que mais correu, que mais se esforçou, ele vai chegar em primeiro e ele vai ser premiado pela sua vitória, né? Na realidade, as Olimpíadas premiam os 3 primeiros colocados, né? Com a medalha de ouro, a medalha de prata e a medalha de bronze. Meus amados irmãos, isso é um prêmio, algo que alguém faz por merecer. E a Bíblia deixa claro para nós que a salvação não é um prêmio. A salvação não é um galardão. As pessoas, o pecador, ele não vai receber a vida eterna como um resultado, como um prêmio pela sua boa vida que viveu aqui. Prêmio é isso que nós falamos. Agora, um presente você dá, muitas vezes, sem a pessoa merecer.
Né? Às vezes, meus filhos, por exemplo, né, chega a época do aniversário, dentro das nossas possibilidades, a gente tenta dar um presentinho para eles, né? Não vou falar que amanhã tem gente fazendo aniversário lá em casa, né? Mas, né, a gente tenta dar um presentinho para eles dentro da possibilidade nossa, né? Olha, eu vou te falar, se for para considerar se está merecendo, ixi, teve dias aí que teve que ser disciplinado 3 vezes. Teve que ser disciplinado 3 vezes no mesmo dia. Ixi, não está merecendo. Mas eu estou disposto a dar o presente. Não é pelo que ela merece ou deixa de merecer. É um presente. Da mesma maneira, veja comigo, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A salvação, ela não é um prêmio. A salvação, ela é um presente. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, um versículo também muito conhecido por nós e muito importante. Se você não sabe de cor, procure decorar esses versículos, pois são muito importantes para o evangelismo, para nós compartilharmos o evangelho. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 8, finalzinho. Não vem de vós, é um dom. A palavra dom é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá sem nós merecermos. A salvação, irmãos, é um presente que Deus dá, que nós não merecemos. E por mais que nós tentamos viver de uma maneira digna diante do Senhor, jamais iremos merecer. Tudo que nós recebemos de Deus é graça, ou seja, tudo que nós recebemos de Deus é imerecido. E quanto mais ainda a salvação em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a salvação é por meio de Cristo Jesus. Como nós já bem falamos e bem frisamos aqui, boas obras não salvam ninguém. Se alguém está confiando que o seu esforço para não roubar, para não mentir, para não ter vícios, vai te ajudar, vai agregar alguma coisa à salvação, você está muito enganado. Não vai complementar nada, porque Jesus, quando estava lá na cruz do Calvário, ele disse: está consumado, está terminado. Nada que nós fizermos aqui vai ajudar na salvação. Alguns acreditam que o batismo nas águas, nós temos o batistério aqui, que apesar de não estar funcionando, né, mas ele está aqui. Meus irmãos, muitas pessoas acreditam que o batismo nas águas vai agregar ou vai trazer alguma coisa que vai ajudar na salvação. Meu amado irmão e minha amada irmã, não é. O batismo, ele é um ato simbólico do que acontece no meu coração, do que aconteceu no seu coração quando você recebeu Jesus como seu Salvador. Quando você aceitou Jesus, quando você foi salvo, você morreu para o mundo e você foi ressuscitado, ou Deus te deu vida em Cristo Jesus para viver uma nova vida em Cristo Jesus. O batismo é uma simbologia de um túmulo, aonde nós mostramos, é um testemunho público, que nós estamos dizendo para as pessoas que agora eu vou viver para Jesus. Amém, irmãos? O batismo é isso, ele não vai agregar nada, ele simplesmente vai dar testemunho da sua obediência no Senhor Jesus, em obedecer uma ordenança dele, e um testemunho de que você vai viver uma nova vida em Cristo Jesus, e também, aqui na nossa igreja, é a porta de entrada para ser membro da igreja local. Efésios capítulo 2, versículo 9, deixa eu aproveitar esse versículo que eu já estou aberto, diz assim: não vem das obras, não vem daquilo que eu posso fazer de bom, para que ninguém se glorie. Então jamais será por aquilo que eu posso fazer. O único que pode salvar o pecador é Jesus Cristo.
Atos capítulo 16, versículo 31, está lá o soldado, né, o sentinela da prisão ali em Filipos, e depois que Paulo e Silas cantam, depois de terem sofrido, de terem apanhado, né, estavam todos machucados, né, eles cantaram e as prisões se abriram, e ali o sentinela, o guardião ali, eu não lembro a palavra, qual que a Bíblia usa, mas enfim, aquele guarda ali, ele vai, pega a sua espada e está pronto para tirar a sua vida, e ele grita: quem poderá me salvar? Então Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 4, eu errei ali, não é o 10, é o versículo 12, diz que há apenas um nome com poder para salvar. Não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus é o único que tem poder para salvar. Em João 14:6, diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Não existem vários caminhos para o céu, é apenas um, é Jesus Cristo. Amém, irmãos? O texto é bem claro, Jesus deixou isso bem claro para nós. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, não uma vida, não uma das, mas eu sou eu sou o caminho. Então Jesus, não existe outro a não ser Jesus. Lá em João 10:9, Jesus se apresenta como a porta. Ele é a porta do céu. Nós só vamos para o céu por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E é por isso que nós pregamos e é por isso que ensinamos, pois somente Jesus é o Salvador. Jesus foi o único que demonstrou o seu grande amor por nós, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele provou o seu grande amor por nós, se entregando na cruz do Calvário, para morrer em nosso favor. Em terceiro lugar, a salvação é somente pela graça. Aproveitando aqui que eu vou beber minha aguinha, alguém, por gentileza, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 24 e leia para nós. Romanos 3, 24. Quem achar, pode ler. Amém, irmão. Sendo justificado gratuitamente, de graça. Eu não preciso, para ser salvo, carregar um fardo gigante. Eu não preciso subir a escadaria de uma catedral de joelhos. Eu não preciso comprar terreno no céu por meio de indulgências. A salvação, ela é oferecida por Deus gratuitamente. Gratuitamente para o pecador. A palavra graça significa favor imerecido. Deus, ele oferece a salvação por meio da sua graça e de graça. Deus oferece em Apocalipse, abra sua Bíblia lá em Apocalipse, esse versículo é maravilhoso. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, a Bíblia diz assim: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. De graça.
não precisa pagar. Não precisa dar nada. Você não precisa pagar nada para ser salvo. Ela é de graça. Se você tem sede, você quer chegar diante da fonte da água viva, você pode chegar, que a água lhe será oferecida gratuitamente, e você será descedentado. E não é porque, irmãos, a salvação que Deus oferece para nós é de graça, que não custou nada. Pelo contrário, ela custou um alto preço. Ela custou o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fomos resgatados da nossa maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Obrigado, irmã, me ajudou no finalzinho aí, né? Falhou no final, mas a esposa ajudou, né? Mas graças a Deus por isso. Irmãos, é pelo sangue de Cristo. Não é porque que não custa nada, que não tem preço, que não tem valor nenhum. Pelo contrário, é valiosíssimo. É porque Jesus pagou o preço, que a salvação ela pode ser oferecida gratuitamente a todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Em último lugar, como o pecador pode ser salvo? De acordo com Romanos, capítulo 8, versículo 10, já convido os irmãos também para abrirem suas Bíblias lá. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 8 e 9. A Bíblia diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. De acordo com Romanos, capítulo 10, versículo 8 e 9, todo pecador precisa crer de todo o coração. Precisa ter fé. Mas não é qualquer tipo de fé. Já falei isso muitas vezes aqui na igreja e ainda vou falar muito. Não é qualquer tipo de fé que salva o pecador. Não é qualquer tipo de fé que agrada a Deus. É a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para ser salvo, precisamos depositar a nossa fé completamente, unicamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, abandonando toda a fé passada, tudo aquilo que nós criamos antes, abandonar e depositar a nossa fé unicamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a partir do momento que cremos, de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, o pecador precisa confessar a Jesus Cristo, precisa recebê-lo como seu Senhor e Salvador. E como nós fazemos isso? Por meio de uma oração. Por isso que nós, depois do culto, às vezes nós fazemos apelo, convidando pessoas para aceitarem Jesus. Não é simplesmente aceitar Jesus no sentido assim, mas eu aceito Jesus, quem que vai? Eu aceito, da boca para fora. É um compromisso de fé com Cristo. É ter convicção. Nós vamos falar aqui em outro ponto, mas já adiantando, é ter convicção de que é um pecador, é ter convicção de que seus pecados precisam ser perdoados e que somente Jesus, por meio da sua obra redentora na cruz, tem poder para salvar, para perdoar-nos dos nossos pecados e conferir vida eterna. Quando nós entendemos isso, nós chegamos diante de Cristo com a nossa boca e pedimos: Senhor, me salva.
fazer morada no meu coração, perdoe os meus pecados, seja o meu Senhor e Salvador. E a Bíblia diz no versículo 13, se nós com essa intenção, com esse pensamento, da nossa mente e no nosso coração, com essa convicção, chegarmos diante do Senhor, a Bíblia diz que nós seremos salvos. E nós já fizemos isso, amém, irmãos? Nós já fizemos isso. E a Bíblia diz que nós somos salvos para todo sempre. De acordo com 2 Timóteo 3,15, abra sua Bíblia lá. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Paulo falando para Timóteo, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, a Bíblia, conhece a Bíblia, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Nesse texto, nós podemos ver claramente que nós precisamos crer nas Escrituras, que as Escrituras é a palavra de Deus, é a verdade, e que as Escrituras revelam Jesus. E quando nós cremos na palavra de Deus, e por meio dela, nós chegamos à fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O texto é bem claro, as Escrituras traz o conhecimento para sermos salvos. Quando Paulo diz assim, pode fazer-te sábio, não é que a salvação ela é progressiva, que nós vamos aprendendo e sendo salvos conforme vamos aprendendo, não é isso. Ele está dizendo que as Escrituras vai nos ensinar como podemos ser salvos. E ele diz por meio do quê? Pela fé em Jesus Cristo. A salvação é um ato imediato. A pessoa creu no seu coração, ela já é salva. Então, quando a pessoa ela toma o passo de fé, de se manifestar publicamente, alguém aqui que não tem certeza e quer ter certeza, quer ser salvo, quer aceitar Jesus, e a pessoa ela se manifesta publicamente, ou então você está evangelizando a pessoa e ela diz sim, eu quero receber Jesus, e vocês oram juntos, a Bíblia diz que Deus, se realmente aquela decisão é uma decisão sincera de coração, a Bíblia diz então que Deus ele salva o pecador. Mas quem traz esse conhecimento, esse entendimento de como ser salvo, é a palavra de Deus. E de acordo com 1 João, capítulo 1, versículo 9, voltando aqui, deixa eu fazer uma observação de 2 Timóteo 3,15 com relação às Escrituras. A salvação não é estabelecida pela igreja. Existem algumas denominações que ensinam claramente que é a igreja quem estabelece, que a autoridade da igreja está acima da Bíblia, e ela tem autoridade para estabelecer princípios como, por exemplo, a salvação. Mas pelo que a própria Bíblia diz, é as Escrituras que pode trazer conhecimento para a salvação. Amém, irmãos? É ela quem nos ensina o verdadeiro caminho da salvação. Se há alguém que está nos assistindo, não tem certeza da salvação e quer conhecer a Cristo, somente a Bíblia estabelece o verdadeiro plano de Deus para salvar o pecador. De acordo com 1 João 9, outra coisa que é necessário é a convicção e a confissão dos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9... Um outro versículo bem conhecido por nós, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há necessidade de orar. Há necessidade de, na oração, confessar ao Senhor de que é um pecador e que precisa de ser salvo.
E isso, certamente Deus ouvirá essa oração. E essa oração é a mais importante de todas. É a mais importante que alguém pode fazer. Qual é a sua escolha? Jesus está chamando nesta noite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus está enviando. A irmã Claudinete tirou aqui o anunciado aqui de missões para montar a mesa da ceia, mas aqui em cima, missões, a obra do coração de Deus. Deus está enviando homens, está levantando obreiros, está clamando para que nós, os crentes, anunciemos a palavra de Deus para que pessoas possam crer. E a ordem do mestre é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus disse, nós aqui já encerramos: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse versículo, Jesus está falando para a igreja de Laodiceia, uma igreja fria, onde a igreja, por causa do seu estilo de culto, acabou colocando Jesus para o lado de fora, para fazer aquilo que eles queriam que fosse feito. E essa é a característica da maior parte das igrejas aí, de acordo com a profecia bíblica. Mas, irmãos, esse versículo, apesar de ser dirigido para a igreja fria, que é a igreja que colocou Cristo do lado de fora, permitir com que Cristo volte a frequentar os seus cultos, volte a participar de suas celebrações, esse versículo também pode ser usado também para mostrar que todo aquele que abrir o seu coração para Cristo, Jesus está pronto para entrar. Jesus não é como o diabo ele não pede permissão para entrar na vida do pecador, ele simplesmente entra e arrebenta com tudo. Mas Jesus não. Jesus, ele é educado, ele é gentil, ele é cortês, ele é manso, ele bate, ele pergunta, eu posso entrar? E ele só vai entrar no seu coração, ele só vai entrar na sua vida, se você permitir com que ele entre. Posso entrar? E Jesus fala todas as vezes isso, quando alguém anuncia Jesus. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer habitar na sua vida. Talvez alguém que esteja nos escutando nessa noite não tenha certeza da sua salvação. Entregue sua vida a Cristo. Hoje mesmo, fale para o Senhor salvar, confiando nele poderosamente. E deixe-nos saber se você recebeu Jesus aí nos comentários. Mas, amados, é isso. A salvação é isso. É por isso que nós precisamos anunciar, por isso que precisamos pregar. Porque o mundo precisa conhecer Jesus. O mundo precisa conhecer Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos ajude e nos capacite para sermos arautos desta verdade. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos ter uma palavra de oração. Nós vamos orar agora, agradecendo pelo culto. E logo depois, o irmão Maurício poderia chegar aqui, nos dirigir no hino, e nós já estaríamos despedidos. Vamos orar. Pai, obrigado pelo culto que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela mensagem. Ó Pai, obrigado pela essa tão grande salvação com a qual o Senhor nos salvou. Ó Pai, nós só estamos aqui reunidos porque nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Nós só participamos e celebramos a ceia nesse momento porque nós temos a certeza de que o Senhor é o nosso Salvador. Ajude-nos, capacita-nos para que nós sejamos arautos dessa verdade até que Cristo volte. Em nome de Cristo Jesus nós te louvamos. Amém.